Homilias do Padre Giovanni, Missa Dominical. Amados irmãos e irmãs, hoje o dia específico em que nós celebramos a Palavra de Deus. É claro que todos os dias a Palavra de Deus tem o seu lugar na nossa vida. Todo fiel católico deve ler a Palavra de Deus todos os dias. Para aqueles que participam da Santa Missa todos os dias, ali já ouvem, na primeira leitura, no Salmo, do Evangelho, a Palavra de Deus, meditam. Mas, na sua oração pessoal, você deve fazer o momento da leitura da Palavra de Deus, a meditação sobre a Palavra de Deus, quiçá até a lexio divina sobre a Palavra de Deus. E isso significa, primeiro, fazer uma leitura rápida daquele trecho que você escolheu para aquele dia, depois fazer uma segunda leitura pausada, compreensiva. Em terceiro lugar, uma terceira leitura, reconhecendo os personagens, as pessoas, os movimentos que estão ali naquela passagem. E depois, então, com seus olhos fechados, é claro, de preferência, para fazer a meditação, a lexio divina, você vai imaginar aquela passagem bíblica, se colocando ali dentro, participando nos inúmeros personagens, trazendo aquela passagem para a sua vida, para a sua compreensão pessoal e transformando no último ponto aquela passagem bíblica, aquela visão, aquela experiência interior na vivência testemunhal. Isso é uma das formas de fazer a lexio divina. Existem outras. Nesse dia específico, é importante que todos nós nos incentivemos e incentivemos também a outros a fazerem a sua leitura orante da palavra todos os dias. Quero aproveitar esse momento, já que estamos à beira do mês extraordinário das missões, porque o Papa vai abrir o mês de outubro e proclamar esse mês de outubro como mês extraordinário das Santas Missões, das missões. E aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a partir do dia 5, com a missa na Santa Teresinha, na Basílica de Santa Teresinha, nós abrimos o ano das missões, o ano extraordinário missionário, o ano missionário. Então, aproveitemos esse momento também para trazer as Sagradas Escrituras para a nossa vida. Não basta só ouvir as Sagradas Escrituras, não basta só termos a audição do que foi lido, ou escutarmos a homilia e ali com o sacerdote para escutarmos um pouco das passagens. Mas é preciso levar para o dia a dia, primeiro de maneira individual, primeiro de maneira própria. Você precisa levar as Sagradas Escrituras para casa, para fazer a sua meditação em cima dela e transformar a sua vida a partir dela. Muitos cristãos estão perdidos no mundo, porque não têm feito isso. Como que alguém pode se dizer católico? Como que alguém pode se dizer ter uma fé católica e não reflexionar, não meditar, não se aprofundar na sua fé? E a fé católica, ela é baseada no depósito fidei, depósito da fé, que tem um tripé extraordinário e importante: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Isso é o que dá a base sólida à nossa fé. Então, para que eu seja católico, apostólico, romano, para que eu me diga católico, praticante, eu preciso basear a minha vida nesse tripé. Eu preciso conhecer profundamente as Sagradas Escrituras, eu preciso conhecer profundamente a minha tradição, aquilo que foi passado de geração em geração até chegar hoje, nos quase 2000 anos de igreja, e eu preciso conhecer o meu magistério. O que diz o meu magistério? Os inúmeros documentos produzidos pela igreja, que vai me ensinando e me direcionando para ser um bom católico.
Mas eu quero, neste tempo que estamos antecedendo esse mês e esse ano missionário, dizer, quando nós estamos prescutando, ouvindo, meditando as Sagradas Escrituras, nós somos convocados a sairmos de nós mesmos. Porque as Sagradas Escrituras, quando ela é vivenciada, ela nos impulsiona ao testemunho, nos impulsiona a não ficarmos parados, estagnados, em meio a tantas situações, mas ela nos reflete a um movimento interno de transformação, mas um movimento externo de transformação, que é esse movimento missionário. Por isso, neste movimento missionário, neste dia da palavra, querendo sair da estagnação da vida e sermos testemunhas de fato do Cristo, eu quero convocar você que está aqui a começar na sua casa ou no seu condomínio um grupo de oração, um grupo de partilha. Você pode escolher a melhor forma. Ou você se reúne e convida os vizinhos para rezar um terço, uma vez por semana, ou até mesmo uma vez por mês. Ou você se reúne e convida os seus vizinhos para ler a palavra de Deus uma vez por mês, ou uma vez por semana. Ou você se reúne e chama seus vizinhos para fazerem um grupo de oração, com orações espontâneas, com cânticos, com leituras espontâneas. Ou você se reúne com seus vizinhos e ali na sua casa ou no condomínio você faz um grupo de oração carismático com os dons e carismas do Espírito Santo, ou você faz um círculo bíblico orientado por um livrinho, por um papelzinho, por um jornalzinho, semanalmente, ou se você não puder mensalmente, vocês se reúnem ali no seu condomínio, na sua casa, ou no seu trabalho, na sua escola ou faculdade, em volta da palavra de Deus, meditando nos fatos da vida e transformando a partir da palavra de Deus a sua história. Nós não podemos ficar estagnados. E é isso que vem nos mostrar a primeira leitura de hoje. Quantas pessoas ficam esperando o céu cair e ali está na vida dele presente? Quantas pessoas ficam esperando os milagres, as graças, as curas? Quantas pessoas ficam esperando que a graça extraordinária aconteça? Mas a graça extraordinária vai acontecer no ordinário. E o que precisa ser ordinário? Ordinário é aquilo que é comum. Ordinário é aquilo que vem ordiamente, ou seja, todos os dias, sempre, comumente. E o que é que tem que acontecer comumente? O nosso testemunho. Eu fico me perguntando, como pode dar testemunho de católico uma pessoa que xinga palavrão? Eu não vejo testemunho católico assim. Como pode dar testemunho católico uma pessoa que vai nos bares da vida e fica bebendo, 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 bebendo? Como pode se dizer católico uma pessoa que vai num encontro de amigos, num cabeleireiro, ou que vai no barbeiro, ou que vai em algum lugar encontrar amigos e fala pornografia, imoralidade, indecência? Como pode ter um testemunho católico uma pessoa que apoia a morte, o aborto, a eutanásia e tantas outras formas de cultura de morte, e que vão destruindo a família no seu âmago mais principal? Como pode dizer-se católico uma pessoa que se deixa influenciar por muitas ondas, quer políticas, quer de ideologias ou outras coisas maiores que o mundo oferece, e não se deixa transformar pela palavra de Deus? Nós somos católicos para fazer a diferença. E olha, cada leigo fiel cristão tem uma missão específica, bonita, importante, porque o leigo alcança muito mais aonde eu não alcanço como sacerdote, aonde o Papa, como primaz da igreja, não alcança, aonde o cardeal, os bispos não conseguem alcançar, que são as casas dos amigos, dos vizinhos, a sua própria casa. Como pode se dizer católico sem uma prática viva de catolicismo? Catolicismo não é um
vou à missa, comungo e faço o que eu quero da minha vida. Não é isso não. Existem regras, existem normas. Para ser católico de verdade, eu preciso seguir os mandamentos da lei de Deus. Eu preciso seguir os mandamentos da igreja. Eu preciso vivenciar os sacramentos. Eu preciso buscar ter uma vida íntegra, lutar para uma honestidade diante da palavra de Deus, lutar para vivenciar a palavra, mesmo com os meus defeitos, mesmo com as minhas quedas, mesmo com os meus erros ou pecados. Eu preciso lutar, e lutar significa sair da inércia. A primeira leitura mostra uma comunidade inerte, uma comunidade que fica esperando, um povo que fica esperando, um grupo de pessoas que ficam ali vivendo uma vida boa, vivendo uma vida maravilhosa, sem se preocupar em construir. Nós católicos precisamos construir, e aqui construir não é somente de forma apologética, mas é construir de forma testemunhal. Vocês já pararam para pensar que esta diminuição de católicos, ela é muitas vezes responsabilidade de todos nós? Eu não estou dizendo que o mundo inteiro tem que ser católico, mas eu fico preocupado, porque assim como em alguns países católicos são mortos, católicos passam por martírios de diversas formas, por serem minoria e não serem compreendidos, eu fico pensando, se nós continuarmos omissos, parados, sem evangelizarmos nas praças, sem evangelizarmos nos trabalhos, nas faculdades, nos condomínios, nos prédios, talvez amanhã seremos a minoria, e talvez também possamos passar por perseguições maiores do que essas que nós já passamos, por situações piores do que essas que já passamos. Eu fico imaginando os meus sobrinhos católicos, ou os filhos dos meus sobrinhos católicos, muitas vezes sendo perseguidos por serem católicos. O meu sobrinho, coitado, com 18 anos, fez segundo grau numa determinada escola, que não preciso dizer, e só por pensar diferente foi perseguido todos os dias. Só por ser católico, só por viver como católico, só por se colocar, se posicionar dentro do lugar onde ele estava, por dizer que não era a favor do aborto, por dizer que não era a favor da eutanásia, por dizer que não era a favor das coisas, mas ele, com 16, 17 anos, teve uma postura católica bonita, um testemunho bonito, que não se rendeu às ideologias, que não se rendeu àquilo que é contrário à fé católica. Mas eu fico me perguntando quantos católicos estão perdidos no meio de tantas coisas, achando bonitinho tantas coisas que são contrárias à nossa fé. E eu me pergunto, somos ou não somos seguidores de Cristo? Vivemos ou não vivemos? Encontramos ou não encontramos em Cristo a nossa resposta? Porque às vezes eu me pergunto, uma pessoa vai para uma outra denominação cristã, e chega lá, fica radical, até demais, em algumas coisas. E quando é católico, pode tudo, não sei o que, não, vamos dar um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro aqui, jeitinho brasileiro ali. Estagnados. Mas os estagnados e os felizes desse mundo, tomem cuidado, porque o mundo vindouro, ele é eterno, ele virá. E olha o que nós vemos no Evangelho de maneira clara, entre aquele que sofreu aqui e aquele que viveu a bonança aqui. Olha a distância do seio de Abraão até o lugar onde está lá purgando o rico e o Lázaro. Primeiro, é importante, fundamental, percebermos a diferença dos lugares. E por que essa diferença? Porque os que estão estagnados, vivendo como se o mundo não fizesse diferença, ou esperando o mundo acabar em barranco, ou vivendo como se fosse nada, sem perceber a sua realidade em volta, sem perceber os sofrimentos em volta, as angústias, os problemas em volta, sem perceber as coisas que estão à sua volta, vivendo num mundo de ilusão e de fantasia, esses muitas vezes estão perdidos e podem acabar ficando no lugar que o rico está. Você poderia usar tudo que você tem, tudo que você é, os lugares que você frequenta para fazer a diferença, mas você está estagnado por medo,
Está estagnado porque não quer bater de frente? Está estagnado por falta de formação? Ou pior ainda, porque você já foi tão influenciado por uma ideologia que está instaurada na cabeça do mundo inteiro, que você está esquecendo que a nossa verdadeira ideologia é Cristo. Seguir a Cristo. Viver para mim é Cristo. A palavra Cristo significa ungido. E nós que somos cristãos, nós que somos católicos, apostólicos, romanos, praticantes, que vamos à missa, que participamos da Santa Missa, precisamos ser Cristos, precisamos ser ungidos, precisamos abraçar com fé esta missão deste tempo. Imagina, 12 homens corajosos abraçaram a fé católica, depois 72, 120, saíram pelo mundo, e o catolicismo se espalhou pelo mundo, e eu sou católico hoje graças a eles, que não tiveram medo nem de morrer, que morreram, na sua grande maioria, de maneiras trágicas, comidos por grandes animais, degolados, crucificados, colocados em balde de óleo quente. Assim foram os nossos irmãos, e foi por causa do martírio deles que a fé se espalhou. Parece que nós nos esquecemos que não podemos ficar parados enquanto tantos outros deram a vida pelo Evangelho, que não podemos nos acostumar com os palavrões e as bebedeiras, com as posturas equivocadas, com as fofoquinhas, com as intriguinhas, com as briguinhas, com os disse-me-disse, que não podemos ficar aqui tomando os partidos de Apolo, de Paulo, de Mateus, de João, de Tiago, ou partidos de progressistas, ou partidos de democráticos, ou partidos seja o que for. Não, nós precisamos ser Cristo, precisamos ser ungidos, precisamos viver esta missão. Quem está de um lado não passa pelo outro. Aqui é a decisão do depois. Aqui é a decisão do depois. Não tem como passar. Assim como não tem como um morto vir aqui na terra. Quem disse que viu a filha, que ouviu a filha, que a filha escreveu, que a filha deu mensagem, eu vou te dizer, não. A palavra de Deus diz não. Ah, mas eu senti, sim, algum anjo, ou bom, ou ruim, que conhece as características da sua filha, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, assumiu aquelas características por algum motivo, ou para lhe ajudar na sua salvação, ou para lhe afundar e lhe afastar de Deus. Mas quem morreu não volta. Jesus é muito claro no final. Ainda que algum dos mortos ressuscitasse, ele não está falando de morto vir aqui porque não vem. Só se houver uma necessidade espetacular, como o caso da pitonisa. Exceção, não é regra, não é todo mundo, não é por aí toda hora. Numa exceção específica, por um caso específico, por segundos, de uma forma específica. Mas você só vai conhecer se você ler as Sagradas Escrituras, porque eu não vou falar sobre isso. Eu quero só te instigar para você ler e conhecer um pouco mais. Mas é importante, de fato, que nós conheçamos as Sagradas Escrituras. É importante, de fato, que nós assumamos a missão. Não vão vir outros mortos fazer missão por nós. Não vão vir. Mas Jesus ainda disse mais, que se nós não falássemos, as pedras falariam. Eu não quero que as pedras comecem a falar. Mas eu quero convidar você, que faz parte dessa paróquia, desta comunidade cristã, saia desse estagnar que você tem vivido. Seja um missionário. Para ser missionário, você não precisa ser Preciosa Vida, não precisa ser Semente do Verbo, você não precisa ser Shalom, você não precisa ser Canção Nova, você não precisa ser de uma comunidade, você precisa ser católico, precisa conhecer, amar a igreja, conhecer e amar a Cristo e se tornar um missionário devagar, anunciando às pessoas, passo a passo, devagarinho,
Vai fazendo sua missão. Ah, padre, eu sou muito tímida, eu sou muito tímida, eu não sei o que fazer. Eu vou te dar uma ideia, se você é muito tímida. Faz um bilhetinho, coloca uma passagem bíblica, convide para um encontro da igreja, para uma missa, faça vários bilhetinhos, coloque na caixa de correio de todos os moradores do seu prédio. Passe a fazer isso pelo menos uma vez por mês, dando uma mensagem bíblica, convidando para a missa, convidando para o encontro. Passe a fazer isso. Você já começou a fazer a sua missão, evangelizar. Faça isso no seu trabalho, coloque na mesa das pessoas que trabalham ali com você. Mas nós não podemos ficar estagnados. Nós não podemos ficar parados. Diante de tanto sofrimento, nós precisamos assumir, tomar posse do ser cristão católico. Aqui não é uma guerra, não é isso. Aqui nós não estamos indo para brigar, ou para dizer quem é melhor ou pior, ou se é melhor ser tradicionalista ou progressista. Nós não estamos aqui dizendo se é melhor rezar em latim, de costas, ou em português de frente. Nós não estamos dizendo se é melhor usar a batina, ou klezma, ou roupa comum, não é isso. Nós não vamos falar das diferenças de pensamento. Isso não evangeliza ninguém. Nós vamos falar do amor de Cristo. Nós vamos falar do amor de Deus, do Deus Salvador, do Deus Libertador, do Deus que de fato ama cada um de nós como nós somos e se preocupa com cada um de nós e quer nos ajudar a transformar a nossa dor. Ele que nos carrega nos braços e nos ajuda a suportar os momentos difíceis. Nós vamos pregar a misericórdia, não vamos pregar a acusação. Não vamos direto na pessoa dizer, você tem que mudar, não é isso. Não é por aí. Isso não é evangelização. Mas a evangelização verdadeira é dizer, Deus te ama. Sabe por quê? Quando alguém experimenta o amor de Deus, ela então se transforma. E assim nós vemos a segunda leitura. Quando então Ele se manifestar, quando então Ele vier ao nosso encontro e encontrar pessoas transformadas pelo amor de Deus, por se sentirem amadas, por vivenciar o amor, iremos então viver aquilo que é a promessa de Deus. Termino sem alongar muito mais, dizendo que a comunidade de Nossa Senhora da Glória, Largo do Machado, que tem moradores em Laranjeiras, em Catete, no Flamengo, que tem moradores nos arredores e que tem paroquianos que vêm tão distante para cá, e nós saiamos incomodados hoje, mas não incomodados de maneira negativa, incomodados no bom sentido da palavra, incomodados para entender que é sua a missão de evangelizar. Não espere que quem está do seu lado evangelize, não espere que quem está atrás ou na frente evangelize, não espere que o seu vizinho evangelize, não espere que outros evangelizem. Comece você. Agora é a sua vez. Ontem foi Mateus, Pedro, Paulo, João, Tiago, Osmo, Damião. Ontem foi Sebastião, ontem foi Vicente. Hoje é você. Hoje sou eu. Hoje somos nós que, nos comprometendo com a causa do amor de Deus, queremos de fato transformar a nossa vida e por ela transformar o mundo que vivemos. Que Deus nos ajude a vivermos não só esse dia das Sagradas Escrituras, esse dia da Palavra de Deus, mas todos os dias com a Palavra de Deus e pela Palavra de Deus, fazendo a diferença e a mudança no mundo que nós vivemos a partir do amor, com o amor e pelo amor. Que Deus nos ajude.